Olá, querido amigo, como é que você está, querida amiga? Que Deus abençoe você desde já. É um prazer, é uma honra, é um privilégio estar aqui com você para juntos estudarmos a palavra de Deus, tendo em consideração os últimos dias que nós estamos vivendo, o qual nós precisamos a cada dia nos aprofundar mais na palavra para não sermos enganados, porque Jesus ele falou que nos últimos dias Satanás trabalharia para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Então é por isso que esse canal existe, para trazer para você o que a palavra de Deus ela realmente ensina, para que a gente não venha a ser enganado por Satanás. Porque no passado Satanás tentou, matando as pessoas, acabar com a verdade. Ele viu que não conseguia. Então ele resolveu distorcer a palavra de Deus para assim trazer as pessoas a se perderem espiritualmente, a morrerem espiritualmente. Mas louvado seja Deus, porque a palavra de Deus ela está aí e ela tem permanecido, e se eu e você dermos lugar, ela vai ensinar a gente a verdade para que a gente se previna contra os enganos de Satanás. Eu queria desde já convidar você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, compartilhe também esse conteúdo se você vê que é relevante, deixe o seu like para que a plataforma possa entender que esse conteúdo é importante também para alcançar outras pessoas. Eu queria começar, queridos, nesse tema tão relevante, né? Imortalidade da alma, o último engano, né? Então, de suma importância, eu queria ler com vocês um texto do Espírito de Profecia que se encontra no livro Grande Conflito, escrito pela profeta de Deus Ellen White, e ela vai dizer algo interessante na página 588. Ela diz assim: acompanhe comigo, vai aparecer aí na sua tela o texto para você ler, e eu irei ler aqui também no livro. Veja, olha o que ela diz. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas armadilhas. Enquanto o primeiro lança, no caso a imortalidade da alma, né, o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Que texto interessante, que texto forte. Porque se pararmos para analisar nos nossos dias, realmente a doutrina da imortalidade da alma tem alcançado muitas pessoas. Veja, eu não estou falando das pessoas em suas sinceridades, mas eu falo aqui do ensinamento da doutrina que está distorcida para com o que realmente a palavra de Deus ensina. Seja, queridos, em nome de Jesus, humilde, sincero em Deus, e escute tudo que vai ser falado aqui nesse vídeo, não só nesse vídeo, mas em outros que vão ser produzidos, para que você compreenda o que a Bíblia ensina sobre o que acontece com a pessoa quando ela morre. Desde já eu queria que você aí agora, nesse momento, olhasse mais uma vez, porque vai ser projetado aí para você os termos, tanto no original hebraico como no grego, seus significados, queridos, para que eu e você compreenda, quando lermos a Bíblia, o que ali o texto está se referindo. Olhe e acompanhe comigo aí na tela. Se você vê aí, a palavra alma, no hebraico é a palavra nefesh, no grego é a palavra psique. Alma, queridos, na Bíblia, tanto no hebraico como no grego, o significado é vida, ser vivente, pode ser traduzido como alma vivente, também, queridos, ser que respira, e também pode ser traduzido como pessoa. Muitas vezes na Bíblia, lá no original está a palavra no hebraico nefesh, ou então quando a gente estiver lendo o Novo Testamento ali no grego, vai estar a palavra psique e vai ser traduzido como pessoa. Então isso é muito importante. Já, queridos, a palavra, o termo espírito, no original, né, no hebraico, é o termo ruá, rua, e no grego, pneuma. E ambos, independentes que seja no Antigo ou no Novo Testamento,
A palavra espírito pode significar pessoa, fôlego de vida, hálito de vida. Veja, vou repetir. Pessoa, fôlego de vida, hálito de vida. Isso é muito importante. E nós vamos ver aqui na Bíblia esses termos, eles aparecendo, e você vai compreender que em nenhum momento o texto tem a tendência de querer mostrar que há vida fora do corpo. Ok? Volta aqui comigo. Queridos, veja, isso é muito sério. Eu vou ler um texto aqui para que você compreenda o início de todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas. Isso é muito importante, porque senão nós vamos acabar sendo enganados. E eu queria que você, em nome de Jesus, abrisse a sua Bíblia, não é? Em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Ao achar, vamos ler todo mundo junto. Vai aparecer aí na tela para você acompanhar comigo, ok? Vamos ler junto comigo. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Queridos, olha como o texto ele é claro, não tem como ter dúvida, não tem como ficar confuso. Veja, a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou neles o fôlego de vida, presta atenção nesse termo, fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja, ser é diferente de ter. Isso precisa ficar claro para mim e para você. Eu sou uma pessoa. É diferente de dizer que eu tenho uma pessoa. Eu sou um carro. Eu tenho um carro. Isso é diferente. Ser é diferente de ter. A Bíblia não está dizendo aqui que o homem passou a ter uma alma. O texto aqui está dizendo que o homem passou a ser uma alma. Então, biblicamente, se você aceita a palavra de Deus como inspirada, ela está dizendo para mim e para você que nós somos, que nós passamos a ser uma alma. Vou ler novamente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós somos amados. Se lembra que eu falei a você que o texto, alma pode significar ser vivente? Então isso é muito importante. Então alma na Bíblia é uma pessoa que está viva, porque alma é a junção do pó da terra com fôlego de vida. Veja, aqui também já expressa a palavra, o termo usado para espírito, queridos, que pode ser traduzido como fôlego de vida. Então veja, Deus aqui pegou o pó da terra e soprou fôlego de vida. Na Bíblia muitas vezes vai aparecer a palavra espírito. Espírito significa fôlego de vida em sua maioria. Isso é muito importante eu e você compreender, porque isso vai nos ajudar a entender o que a Bíblia quer expressar. Veja, que a Bíblia ela ensina que a pessoa é uma alma e não tem uma alma. Eu queria ler dois textos com você, muito importante. Abra primeiramente em Deuteronômio capítulo 10, versículo de número 22. Abra aí em Deuteronômio 10, capítulo 10, versículo de número 22 e leia comigo. Acompanhe aí na tela comigo esse texto. Deuteronômio capítulo 10, versículo de número 22. Diz assim: Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Amados, veja, o contexto aqui é Moisés fazendo o povo de Israel se lembrar que Deus havia levado Jacó
e o seu grupo de pessoas para o Egito, através da orientação de José, e eles viveram ali na terra de Gósen, sobre ordem de Faraó. E o interessante é que o texto aqui está dizendo que Jacó desceu com 70 almas. Presta atenção, 70 almas. Vamos agora para Gênesis, capítulo de número 46. E olha o que o texto vai dizer para mim e para você. O texto ali vai estar falando da mesma narrativa, mas olha o termo que vai ser usado aqui para mim e para você com relação à alma. Gênesis 46, verso 26 e 27. Acompanhe comigo aí na tela. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todos eram 76 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Então, olha, queridos, que coisa interessante. Em Gênesis vai trazer o termo pessoas. Em Deuteronômio, falando do mesmo evento, vai trazer o termo alma. Então, entenda uma coisa. Alma na Bíblia é uma pessoa e não algo que sobrevive fora do corpo quando essa pessoa vem a morrer. Queridos, isso é uma filosofia platônica grega. Platão e Sócrates falavam que o corpo era a prisão da alma. A Bíblia fala que o corpo é templo do Espírito Santo. Então nós temos que ficar com a Bíblia. Isso é muito importante para mim e para você. Quando ficamos com a Bíblia, nós ficamos seguros. Isso é de suma importância. Eu queria ver com você agora, no grego, o termo espírito. Olha que coisa interessante. Vá comigo para a primeira carta de João, no capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo de número 4. E eu queria ler com vocês o verso de número 1. Acompanhe comigo aí na tela. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Olha o termo. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Amados, olha que interessante. João relaciona o termo espírito com falsos profetas, ou seja, pessoas falsas profanando ali a verdade de Deus. Então veja, o termo espírito significa pessoa, se lembra? Então muitas vezes a palavra de Deus, ao falar de uma pessoa, vai trazer o termo espírito. Isso é muito importante. Então, queridos, nós precisamos deixar com que a Bíblia se explique, com que ela mostre para nós a verdade de cada termo que ela apresenta. E não a gente tentar conjecturar, tentar criar aqui um entendimento próprio ou seguir o pensamento de alguém, porque crê de tal maneira. Não, nós temos que acreditar no que a Bíblia ensina. Isso vai nos trazer segurança. Lembre-se, a questão da imortalidade da alma será um engano para os últimos dias. Engano qual faz parte do nosso contexto. E isso é muito importante, a gente não cair nesses enganos. Queridos, entendam uma coisa. A alma, ou seja, a pessoa quando ela morreu, e nós vamos ver alguns textos aqui que são muito importantes para mim e para você. Eu queria ler desde já com você Ezequiel, capítulo de número 18. Olha que texto interessante. Eu acredito que você é uma pessoa sincera, um filho e uma filha de Deus, e eu louvo a Deus pela tua vida. E ao você se deparar com esse texto, você vai ver como o texto ele é claro. Ezequiel capítulo 18, versículo de número 4. Acompanhe comigo. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha.
a alma que pecar, essa morrerá. Amados, que texto claro. A alma que pecar, essa morrerá. Então, queridos, se a pessoa acredita que existe uma alma dentro do corpo, ele também tem que aceitar, pelo que a Bíblia está falando, que essa alma não é imortal, mas ela morre, ela deixa de existir. Mas quando nós entendemos biblicamente que alma é a pessoa, quando a pessoa morre, morreu. Consegue entender? Deixou de existir. Para que ela volte a viver, ela precisa ser ressuscitada. Isso é muito importante para mim e para você compreender. Então, Jesus aqui, Deus, o Espírito Santo, está ensinando através do profeta Ezequiel que quando a pessoa morre, morre mesmo. A alma, ela é mortal e não imortal, queridos. Isso é muito importante para mim e para você. Olha o versículo 20 também do mesmo capítulo. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Veja, mais uma vez, o texto fala que a alma que pecar, essa morrerá. Isso é muito importante para mim e para você. Queridos, vou trazer vários textos para você aqui, neste momento, para que você compreenda essa verdade. Lembre-se dos significados no original. Isso vai lhe ajudar muito para que você compreenda o que o texto está querendo dizer. Então, Ezequiel, repetindo, está dizendo que quando a pessoa morre, morre e acabou. Não existe nada que sobreviva fora do corpo. Quando a pessoa morre, morre por completo. Eu queria que você abrisse agora a Bíblia no livro de Salmos. Salmos é um livro muito interessante. Salmo capítulo de número 6. Salmo capítulo de número 6. Salmo capítulo de número 6. Olha o que o texto aqui diz para mim e para você. Acompanhe comigo. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Viu? Olha o que o salmista está dizendo. Na morte não há recordação de ti. De quem ele está falando? De Deus. Ou seja, quem está morto não tem recordação sobre a pessoa de Deus. É ele quem está falando. No sepulcro, quem te dará louvor? Quem está morto não louva. Se algo sobrevivesse fora do corpo, esse algo ele estaria louvando a Deus eternamente. Mas o texto é muito claro. Quem morre não louva ao Senhor e nem tem recordação do Senhor. Eu queria que você também abrisse em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo de número 9. Olha o que o texto da Bíblia. Eu estou trazendo Bíblia para você. Olha o que a Bíblia vai ensinar para mim e para você. Eclesiastes capítulo de número 9. E eu queria ler com você o versículo 5, o versículo 6. Olha o que o texto vai dizer. Acompanhe comigo aí. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Amados, texto mais claro que esse. Veja, olha o que o texto está dizendo. Quem está vivo sabe que vai morrer. Mas quem está morto não sabe coisa nenhuma. E por quê? Porque a sua memória, ela jaz no esquecimento, querido. Morreu, acabou. Se a pessoa ao morrer, algo sobrevivesse fora do corpo, não tinha necessidade de haver a ressurreição. Consegue entender? Se há a ressurreição dos mortos,
É porque o problema com a questão da morte é algo sério. A morte ela não é parcial, ela é definitiva. A única coisa que pode romper com a morte é a ressurreição que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. E isso é muito importante para nós compreender. Deixemos o texto nos ensinar. Veja, o verso 6 está dizendo que ódio, inveja, pereceu, não existe. Morreu, acabou, amados. Isso é muito importante. Não nos deixemos ser enganados. Talvez você diga assim, Diego, mas você está lendo só o Antigo Testamento. No Novo Testamento é diferente. Queridos, entendam uma coisa. A Bíblia, ela não se contradiz. Eu já escutei um argumento que, no Antigo Testamento, a doutrina da imortalidade da alma, ela não era tão entendida assim, mas no Novo Testamento, ela está mais explícita. É porque a verdade, ela é progressiva. Queridos, cuidado. Veja, jamais o Novo Testamento pode contradizer o Antigo Testamento. Assim como o Antigo Testamento não contradiz o Novo Testamento. Não existe isso. Tome cuidado com o engano do diabo. Isso é muito sério, amados. Veja, jamais uma doutrina do Antigo Testamento ela vai contradizer o do Novo Testamento e nem o do Novo Testamento a do Antigo Testamento. Deus não tem duas palavras, Deus tem uma palavra só. A Bíblia Sagrada, o texto inspirado. Então a gente não pode cair nesses enganos do diabo. Consegue entender? Não existe isso. Veja, se eu pegar a doutrina da Trindade, não estava clara 100% como está no Novo Testamento, não estava no Antigo Testamento. Mas você percebe que lá fala nitidamente Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como no Novo Testamento. Então não há uma contradição ao a doutrina ficar mais clara no Novo. Assim acontece com a doutrina sobre o que acontece com a pessoa quando ela morre. Quer dizer que no Antigo Testamento morreu, acabou, mas no Novo Testamento não. A pessoa morreu, o espírito, a alma vai para o céu. Não existe isso, amados. Para que você compreenda de uma vez por todas, em nome de Jesus eu falo com muito amor, com muito carinho. Mas isso é sério. Satanás está enganando muitos filhos e filhas de Deus. E Deus quer libertar você no nome de Jesus. Se você crê na imortalidade da alma. Eu queria que você lesse comigo Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo de número 10. Olha o que o texto vai dizer. Veja, são palavras de Jesus. Mateus, capítulo de número 10. Olha o que diz o texto aqui no versículo 28, Novo Testamento. Acompanhe comigo aí na tela. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Diego, aí está falando que a gente não deve temer o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Queridos, leia todo o texto, que nem eu fiz. Não fique só com a primeira parte. Jesus está dizendo que a gente deve temer aquele que pode fazer perecer no inferno. A palavra aqui, Guiena, ou seja, lago de fogo. Tanto a alma como o corpo. Então, queridos, a alma perece. Eu não sei se você já pesquisou o que significa a palavra perecer. Mas perecer significa ser aniquilado, ser destruído definitivamente, deixar de existir. Então Jesus está dizendo o quê? Tema aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Ou seja, pode destruir, matar, aniquilar definitivamente a pessoa. O texto ele é muito claro. Isso é muito importante para mim e para você, para que a gente compreenda a importância do que a Bíblia está ensinando sobre esse tema.
Isso é muito importante. A palavra de Deus, ela não se confunde. Ela é clara, ela é nítida. Isso é muito importante para mim e para você, amados. Deixemos a Bíblia nos ensinar. Veja, é muito importante quando deixamos a Bíblia se autoexplicar. Entenda uma coisa, muitas pessoas estão crendo em textos isolados. Pegam um texto e ali formam uma doutrina. Texto fora do contexto é pretexto. Entenda uma coisa, cada texto deve ser analisado em seu montante, queridos. O seu contexto imediato, os versos que estão perto dele. Contexto geral, o que toda a palavra de Deus ensina sobre o assunto. De Gênesis a Apocalipse. Entende? Veja, se Jesus ensinasse sobre a imortalidade da alma, você acha que haveria necessidade dele ter ido ressuscitar a Lázaro? Pense comigo. Eu queria ler com você João, capítulo de número 11, alguns versículos. O verso 11 ao 14, João. Olha como Jesus vai descrever a questão da morte de Lázaro. João, capítulo 11. Versículo 11 ao 14. Leia comigo aí na tela. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Olha a expressão adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Queridos, Jesus falou que Lázaro estava morto, mas ele usou a expressão está dormindo. A morte, ela é um sono. Quem está morto não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Isso é muito importante para mim e para você entender. Se lembra de Eclesiastes 9? A memória jaz no esquecimento, a pessoa não tem conhecimento nem entendimento de nada. A prova disso é que quando Lázaro ele é ressuscitado, você vê ele falando que ele viveu alguma coisa diferente quando estava morto? Não, ele vive a vida dele normalmente até ele descer ao pó novamente. Se a pessoa morresse, amados, e fosse para o céu, o espírito, a alma, queridos, Jesus tinha sido injusto. Porque Lázaro estaria lá gozando das bênçãos celestiais e de repente Jesus diz assim: Lázaro, desce, vem viver novamente a angústia da terra. Não tem lógica. Não tem lógica. Imortalidade da alma com a doutrina da ressurreição. Se Jesus falou que ele é a ressurreição e a vida, isso significa que Jesus veio dar um ponto final no inimigo chamado morte. E nós vamos ver aqui textos profundos em outros vídeos que irei fazer sobre a questão da imortalidade da alma, queridos. Muitos outros textos, muito mais conteúdo para mim e para você. Você verá até aqui quando foi a primeira vez que foi feita a alusão à doutrina da imortalidade da alma e quem foi que trouxe essa alusão na Bíblia. Eu vou também fazer um vídeo aqui específico só sobre a parábola do rico e Lázaro, que é muito mal interpretada. Por isso eu digo a você, fica aqui comigo porque vai ser de grande valia. Nós vamos aprender grandes coisas aqui. Deixe o seu coração aberto e Deus vai ajudar você a compreender todas essas verdades no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe ricamente. Deus te ilumine e entenda uma coisa. Conheça a verdade e a verdade vai libertar você. Não deixemos com que Satanás nos engane. Não permitamos com que ele distorça a palavra de Deus na nossa vida. Deixemos Deus ensinar a cada um de nós o que a palavra de Deus verdadeiramente nos ensina sobre cada tema. E ele não vai ter espaço para enganar a mim, nem enganar a você. Ok?
Isso é muito importante. Eu queria orar com você, pedir para que Deus abrisse a nossa mente, para a gente poder estudar a palavra de Deus com amor, com respeito, sem acrescentar e sem diminuir, mas aceitar como ela é. Todo verdadeiro cristão, seguidor de Cristo, aceita a palavra de Deus como ela é. Se você está no meio de um grupo de pessoas que creem que o Antigo Testamento passou e que o Novo Testamento agora é o que é válido, cuidado. Porque a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento, Lucas capítulo 24 ensina isso. A Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento, dos apóstolos era o Antigo Testamento. Cuidado! O Novo Testamento ele veio para reforçar as doutrinas já do Antigo Testamento e não para mudar, alterar. Cuidado com os enganos da serpente lá do jardim, que procura enganar os filhos de Deus ainda hoje. Que Deus possa tocar o seu coração quanto a tudo que você já ouviu nesse primeiro vídeo. É a primeira parte. Teremos pelo menos 3 vídeos sobre a questão da imortalidade da alma. Eu acredito que no último vídeo nós vamos aqui trazer textos que aparentemente falam sobre a imortalidade da alma no Novo Testamento, mas que ao lermos o contexto, lermos o que o autor entendia e pretendia com o texto, veremos que é totalmente o contrário. Também teremos um vídeo aqui, como eu bem falei, que aqui estudaremos sobre a parábola do rico e Lázaro. Um vídeo exclusivo só para esse tema. E Deus tem grandes coisas para mim e para você. Lembre-se, aqui no texto do livro Grande Conflito, a questão da imortalidade da alma seria um dos grandes enganos. Ok? Não podemos nos deixar sermos enganados. Eu queria orar com você nesse momento. Pedir a Papai do Céu a bênção dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Queridos, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas assistam, sejam alcançadas pela palavra de Deus. Não retenha só para você. Deixe o seu like, comente o que você acha. Isso é de grande valia para o canal. Eu faço questão de ler, eu faço questão de responder, eu faço questão de compartilhar com você o que a palavra de Deus ensina. Isso é muito importante, queridos. Que juntos possamos tocar a trombeta, falar a palavra de Deus, tirar os enganos do diabo da mente das pessoas. E assim a gente veja pessoas se preparando para a volta de Jesus. Se você, queridos, no término desse estudo, entender o que Deus tem para você sobre esse tema, sobre a questão de que a pessoa morreu e só há solução através da ressurreição por ocasião da volta de Jesus, queridos, louvado seja o nome de Deus. Eu queria orar com vocês nesse exato momento para que Deus toque o nosso coração a cada momento. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Nos abençoe. Textos claros, Senhor, foram lidos. Não tem como sermos enganados. Nos ajude a sermos sinceros e ter o coração aberto para aceitar essas verdades. Em nome de Jesus, te peço e te agradeço. Amém. E a você, queridos, fique na paz e até o próximo vídeo.